Boa tarde, meus queridos. Eu estou aqui para falar hoje uma coisa, uma coisa muito interessante. O seu amigo crente caipira está aqui uma hora depois do almoço, um domingo meio chuvoso, né? E agora eu quero falar um assunto muito complicado, que eu vou dizer. Porque muitas pessoas, eles aceitam, vai lá na igreja, o pastor prega bonito, e ele se emociona, vai lá, aceita. Diz, eu aceitei Jesus e o pastor fala, opa, mais uma pessoa. Mas aceitar Cristo é uma coisa e viver por Cristo é outra. Não quer dizer que eu aceitei de palavra, né? Eu dou a minha palavra, mas estou firme e forte. Porque muitas coisas que acontecem, que eu vejo acontecendo no meio evangélico, são pessoas que dizem que aceitou Cristo, mas quando ele vai fazer os seus negócios, é muito complicado porque ele não vive de acordo com o que ele fala, com o que ele sente, vai na igreja, mas na hora dos negócios dá calote em todo mundo. Pessoas que vai no mercado, compram, onde ele tem crédito, não volta mais lá nunca. Já vi acontecer muito isso. Pessoa que vive dando calote nas oficinas, vive dando calote em tudo quanto é lugar, né? Vai vender uma coisa, não presta, ele quer vender como boa. E assim por diante. Isso é mentira. Então eu quero ler um versículo aqui em Apocalipse, e você acha que o Apocalipse aqui fala de um lago de fogo, o Apocalipse fala de que você vai para lá e para tal. A palavra aqui é para todas as pessoas, para crente, não crente, né, católico, não católico, que vive fazendo isso. Diz aqui, ó, Apocalipse capítulo 22, verso 15, ó, mas fora da cidade. Quem é fora da cidade? Quem estiver fora da cidade santa vai morrer queimado, vai para o lago de fogo. É, mais fora da cidade estão os que cometem pecado nojento, os feiticeiros, os imorais, os assassinos e os que adoram ídolos. E eu vou deixar essa partinha final aqui para falar daqui a pouquinho. A última parte do verso. O que está dizendo aqui? Está dizendo aqui que você faz coisas nojentas. O que é pecado nojento? Pecado nojento é tudo aquilo que você faz, né? Os jovens fazem nas escondidas, nos banheiros, né? Vendo revistas pornográficas. E assim, na verdade, não é só o jovem, não, todo mundo, mulheres e homens, hoje vivem nisso. Vídeos pornográficos, tudo isso é pecados nojentos. E aí vai tudo para o mesmo lugar. Eu queria só voltar um pouquinho para trás aqui. Vamos ler um outro versículo, depois eu vou terminar esse. Calma aí, vou terminar esse. Calma aí. Vamos lá para o capítulo 20, verso 8. Apocalipse, capítulo 20, verso 8. Na verdade é o 21. 21 e 8. Aqui vai falar de quase igual esse que eu falei. Ó,
20, verso 8, diz: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, o que pratica feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui não fala que Jesus, quando voltar, ele vai descer com a cidade santa. Ele vai vir aqui, pegar o seu povo, passar no céu 1000 anos, depois dos 1000 anos, ele volta com a Nova Jerusalém. E segundo alguns historiadores, alguns estudiosos bíblicos, ela vai pousar lá no Monte das Oliveiras. Então, aqui diz que tem um lago de fogo. E aqui fala da cidade. O verso 12 fala da cidade, né? O verso 10 também. Aqui diz assim, ó. O verso 8 diz: todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Agora vamos voltar lá. Bom, aqui, vamos concentrar um pouquinho mais aqui. Que diz assim, ó, traidores, covardes. O que é uma pessoa covarde? Covarde não é aquele que bate no peito assim, ó, eu sou mais homem, eu sou homem, vem em mim se você for homem. Isso não é sinal de coragem. Covarde é aquele que não fala, tem medo de falar da palavra de Deus, tem medo de mostrar algo que ele é, tem medo de contar que ele é, tem medo de enfrentar dificuldade, tem medo de enfrentar perseguição, tem medo de tudo, ele é covarde. Quem é que comete atos de coragem? Por exemplo, 3 hebreus, lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, é os nomes que o rei deu para eles. Eles foram condenados a ser jogados na fornalha ardente se eles não adorassem a estátua que o rei Nabucodonosor colocou lá no campo. Aí, olha, covardia é se eles aceitassem, mas eles não aceitaram. Aí então, eles disseram ao rei, o rei, quando pegaram eles diz os caras que foi levar depois, nós pegamos em flagrante lá três judeus que não estão adorando a sua estátua. O rei falou, então manda eles vir aqui. Trouxeram eles. Aí o rei falou assim, bom, eu sou bonzinho, eu vou te dar uma segunda chance. Vou mandar tocar a música de novo e quando tocar essa música, vocês vai lá. Se vocês não adorar, vocês vão ser jogados lá na fornalha. Qual foi a resposta deles? A resposta de que eles não eram covardes. Eles disseram assim, olha o rei, se Deus quiser, ele nos livra da fornalha e da sua mão. Mas se Deus não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos prostrar perante a sua imagem. Nós não vamos ajoelhar em frente à sua imagem. Isso é ato de coragem. Agora, se os outros judeus que veio junto com eles, estavam tudo lá de cara no chão, adorando a imagem do rei para não ser jogados na fornalha. Mas eles não. Agora a resposta veio depois. Eles foram jogados na fornalha e não foram queimados. Agora, os covardes aqui vai ser jogados numa fornalha mais quente do que aquela ainda.
porque ele é covarde, ele não tem coragem de enfrentar a dificuldade, ele não tem coragem de enfrentar a verdade, ele não tem coragem. Hoje está cheio de gente covarde, crente covarde por aí. Tem medo de enfrentar as dificuldades, vive mentindo nos negócios, vive. Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá, capítulo 22, verso 15. Em Apocalipse. A última parte que eu deixei aqui, que fala, os que adoram ídolos, eu parei aqui, né? E os que gostam de mentir por palavras e ações. Entenderam agora? O que é palavras e ações? Mentira é qualquer tantinho assim, é mentira. Para Deus não tem se a mentira é grande, se a mentira é pequena. O que é uma mentira por ações? É quando você faz um negócio e não cumpre com o negócio, quando você trata e não cumpre. Por exemplo, se você fala para mim, ó, eu quero combinar com você que tal hora eu estou na sua casa. Se você, porque você às vezes, eu vou lá e falo, você quer ir conversar comigo? Vai na minha casa hoje. Aí ele, para escapar, ele fala assim, não, tal hora eu estou na sua casa. Mas ele já está com a ideia de não ir. Aí ele fala que está lá, mas ele não vai. Isso é mentir por palavras e por ações, né? Qualquer ato que você comete, que você não cumpre, é mentir por ações. Então, as pessoas hoje vivem enganando os outros. Eles vivem enganando os outros, crente enganando os outros, não é só crente evangélico, católico, não, é outro crente da minha igreja também. Tem muitos que enganam, eu conheço alguns que enganam. Então, quando você mente, faz um negócio mal feito, você tem um carro para vender, uma moto, uma bicicleta, uma casa, você não, eu garanto que a casa é boa, eu garanto que o carro é bom. Aí quando você vende o carro, aí o carro sai caindo nos pedaços, aí o dono vem reclamar e fala, bom, eu já vendi, agora você se vira. Tem muita gente fazendo isso. Por isso que Jesus disse, as nossas palavras têm que ser sim, sim e não, não. Jamais você deve enganar os outros em qualquer tipo de negócio. A Bíblia é muito clara. E muita gente quando fala do fogo eterno, o fogo eterno ou a destruição da terra, todo mundo tem medo disso. Mas só que não. Agora, por quê? Nós somos pecadores por natureza. Uma outra coisa que eu vejo muitos crentes falar, mas Deus perdoa. Sim, Deus perdoa pecados confessados e deixados. Porque existe pecado que são pecados programados. Tem muitos assassinatos, adultério, que são pecados que você programa ele por vários dias para poder acontecer. Roubos. Eu conheci dois homens numa oficina que eu trabalhava. Esses dois homens, um trabalhava em uma oficina por conta dele e o outro trabalhava na oficina de funcionário junto comigo. E aqueles homens passou mais de 2 meses, todo dia eles encontravam os dois. Um era concunhado um do outro. Ele encontrava os dois e eles ficavam conversando baixinho, baixinho ali, riscando o chão. E eles pelejavam ali, conversando com o outro. E eu comecei a desconfiar daquele negócio e até falei, falei pro meu patrão, esses camaradas aí, esses dois aí estão tramando alguma coisa, não pode? Todo dia eles conversam um com o outro. Não. Aí passou, quando foi um belo dia,
eu mudei, saí daquela oficina, fui para outra oficina em outra cidade, mudei daquela cidade. De repente aparece no rádio falando, fulano e fulano de tal foi pego. E o que eles fizeram? Eles assaltaram o Banco do Brasil. Quer dizer, fazia muito tempo que eles vinham programando, né? Então, por isso que o pecado programado, os pecados de roubo, adultério, você não encontra uma mulher e já vai com ela para a cama. Tem vários processos de conversa, de como que vai ser, para depois acontecer. Agora, tentar, nós somos tentados. Faço igual o nosso grande historiador, né, e reformador Martim Lutero. Ele disse assim, que o passarinho passando pela nossa cabeça não tem problema nenhum. O problema é quando o passarinho vem fazer o ninho na sua cabeça. Aí sim. Então, tentação é o passarinho passando por cima da sua cabeça. Pecado é o quê? O passarinho fazendo ninho na sua cabeça. Então, muitas coisas acontecem que nós não devemos fazer. Como cristão, estudar a Bíblia e viver o que ela faz, viver o que ela ensina. Porque se nós não fazer isso, vamos para onde? Para o lago de fogo. Junto com os assassinos, junto com os piores homens da face da terra. E mentira, mentirinha, roubinho pequeno, coisas miúdas, tudo é pecado. Você, por exemplo, você pega, vamos comparar aqui, tem uma chave aqui, tá? Essa é uma chave. Talvez, se for essa chave, eu vou pegar para mim. Talvez para o dono não faz falta nenhuma essa chave. Ele vai lá e compra outra, porque a dele sumiu, ele compra outra porque é barato. Agora, para você não. O que Deus quer de você é o quê? É a intenção, não é a quantidade do que você pega. Se você catar R$1, uma moeda de R$1 de alguém, você está condenado a mesma coisa que quem catar 1 milhão. Mesma coisa. Porque Deus não quer de mim, de você, é a intenção, não é a quantidade. Pecado não tem pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Tudo é pecado. Deus quer de nós é o caráter e a nossa intenção, né? Então eu quero deixar muito claro, se você que é um cristão, que você vive, ou não cristão, qualquer pessoa que está ouvindo essa mensagem, tome cuidado, porque tem uma sentença, né, a todas as pessoas que vivem fazendo aquilo que é errado, seja de roubo, seja pequeno ou grande, mentira de todos os tipos. Nenhum tipo de mentira. Agora, o que é preciso? Eu vi uma conversa de um homem esses dias que, mas Davi pecou, olha, Davi um rei pecou e fez isso. Mas sabe qual é o problema? Davi, ele arrependeu quando foi revelado que ele era um homem pecador, que ele tinha feito um grande mal, ele voltou atrás. Por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus, porque ele voltou atrás, ele cometeu um pecado feio, né? E um dos maiores pecados nossos é não aceitar que estamos errados.
quando acontece algo errado em nossa vida, nós começamos a nos justificar. E para pecado não existe justificação, só existe pedir perdão, confessar, pedir perdão e deixar. Quando Maria Madalena estava sendo para ser condenada por aquele povo, aqueles homens que estavam acusando ela, Jesus começou a escrever o pecado daqueles homens na areia. E eles viram e eles caíram fora. Jesus disse para ele, aquele que tiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. E aqueles homens, caíram fora. Porque todos eles eram culpados. E Jesus disse para Maria Madalena, que todo mundo fala que é Maria Madalena, mas ela aqui na Bíblia fala a mulher adúltera. E Jesus disse, nenhum homem te condenou, ninguém te condenou, não, Senhor. Então, Jesus disse, nem eu te condeno, mas falou uma coisa para ele, vai-te e não peques mais. Então, o que eu quero dizer, ser pecador é uma coisa, nós somos pecadores de nascença, nascemos pecadores, mas é uma diferença muito grande de praticar pecado. Nós temos que entender uma coisa, nós somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Agora, quando nós confessa e deixa, aí sim, mas as coisas que acontecem. Então, no meio evangélico, no meio do povo de Deus, acontece muito isso. Pessoas estão pecando por palavras e ações. Mentindo por palavras e ações. Aqui na Bíblia. Então, meus queridos, espero que vocês sejam felizes nessa semana, né? Vamos aí fazer um trabalho de oração nas famílias, na igreja. Para quê? Para que o povo desse estado, de outros estados que estão aí sofrendo com a chuva. Já vi hoje falar que já está atingindo Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, vamos orar por esse povo. Vamos orar por as famílias que estão perdendo tudo que tem. E que Deus nos ajude nesta semana, que dê uma semana de trabalho a todas as pessoas. E até o próximo vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilhe e inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.